Olá, eu sou Yuri e em Despertando Talentos e Transformando Vidas de hoje, eu vou trazer uma pessoa que por muito tempo foi polêmica, por muito tempo foi artista e até hoje é. E eu vou trazer sim ela que habla mesmo, habla na internet, habla no Instagram, nos TikToks, da vida, em todo lugar. Ismael, mas sim, você, Ismael, foi convidada porque você tem histórias que despertam talentos. Oi, meu filho, tudo bem? Você, a Ismael. Tem que ser engraçado mesmo. Obrigado pelo convite, amiga. Tô muito feliz de estar aqui nesse programa maravilhoso e compartilhando com vocês coisas babadeiras e água. Sempre água mineral pra gente beber. Muito gostoso. Lembrando que a senhora ali não tá patrocinando a gente, mas É por isso que eu montei as costas, só o papo de bar aqui, informação calórica. calórica. Mas eu trouxe a Ismael aqui não para fazer graça, porque ela sabe fazer isso também. Ai, muitas pessoas sabem, mas eu interpretava o patati e o patatá no bom dia. É verdade, agora você falou os dois. Eu era o patati e o patatá. Sim, você poucas pessoas sabem. É que ela é drag, gente, ela faz arte. Ela consegue fazer, eu não duvido não, eu não duvido mesmo. Mas eu trouxe a Ismael aqui não só fazer essa palhaçada toda, né, entreter vocês também, porque quem gosta de fazer isso, né? É, brincadeira, né? Mas também porque ela tem história, sim, que vai despertar talentos, e desperta até hoje e transforma vidas. Ismael, conta um pouquinho de como você começou a se interessar por maquiagem, porque quem não sabe, quem é o bobo que não conhece, não viu ainda os trabalhos que ela faz nesse rostinho de dois. Quem vê não pensa, né? Hoje ela tá de sobrancelha, mas Hoje eu tô cis. hoje ela tá cisgêneas, mas ela costuma não estar. Conta pra gente, como foi que veio esse estalo? Gente, eu preciso me maquiar. Eu comecei muito pequeno fazendo artes, né? Era um curso de artes que tinha numa escola de artes lá da minha cidade, Anápolis. Não pesquisa, não tem nada de bom lá. Não. Tinha eu, mas eu saí. Tô brincando. Eu fazia o curso de artes, só que mesmo fazendo arte, na hora de desenho, pintura, todos os tipos de arte, artesanato, argila, qualquer que fosse a arte, eu nunca me sentia realizado, de fato. Eu fazia relativamente bem, não era a melhor pessoa do mundo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Inclusive, foi o ponto de partida para que eu começasse a me maquiar, né? As minhas primeiras maquiagens, que entram no meu Instagram, eu consigo ver que foi com tinta guache. Eu comecei me maquiando com tinta guache mesmo, cola glitter, escolar. Eu usava o que eu tinha a meu favor. E depois disso foi evoluindo cada vez mais. Eu percebia que quanto mais eu me aproximava do feminino, mais eu tinha na época, que era muito pouco comparado com o que é hoje em dia, mais eles gostavam do que eu fazia, mais eles se interessavam pelo meu trabalho. Então, ser a Ismael foi um processo muito natural, porque o nome já existia. Antes de que fosse a Ismael, era o Ismael. Era um apelido que eu queria fazer acontecer. Não. Mas aí eu forcei até mudar o nome do Instagram. E sempre existiu o Ismael. Era nome de jogo, nickname de jogo. Sim. Era nome do Instagram, Twitter, YouTube. Eu já tive outro canal há muito tempo atrás, onde eu tava com a minha amiga e tudo mais. E era Vines Isa e Ismael. Sempre foi o Ismael. Mas depois de um determinado tempo, eu me entendi como drag e mudei só o artigo. Assim, foi um processo muito natural. Quem consegue acompanhar meu Instagram, assim, você vai lá pra baixo e rola de volta pra cima, você vai vendo um gay maquiado de barba, depois sem barba, depois careca, e depois com peruca, e depois com as perucas estranhas, e até chegar onde eu tô hoje. Foi um processo Foi uma muito construção. natural. Foi uma construção muito legal e trouxe a Ismael à vida, o que é hoje em dia, assim. Eu precisei ser básica, eu precisei sair do nada para que eu fosse quem eu sou hoje. Sim, e aí a gente tem uma contrapartida de você ser uma criança LGBT numa cidade pequena, na qual as pessoas sempre apontam e desenvolvendo, aflorando esse lado artístico que muita gente sempre discrimina e sempre plena, mas sempre foi assim. Desde pequeno. Eu sempre ajudei na igreja, eu sempre cantei na igreja.
Eu sempre era muito participativo, era conhecido pelas professorinhas, assim, que tinha tipo a escola dominical Né? lá, que eu era o que mais fazia coisas. Qualquer coisa que você botasse pra fazer, eu fazia. Qualquer artesanato que tivesse pra fazer, pintura, coisa que envolvesse colagem, qualquer coisa que tivesse arte envolvida, eu tava ali no meio. Assim, agora você falando, tipo, parece muito que você sempre buscava uma aprovação. Tipo, olha ali, não é só um menino com trejeitos, mas é uma pessoa que ajudando a. Você queria ser visto assim? Até porque eu não sabia que eu tinha trejeitos. Eu fui me descobrir muito tarde. Eu, por estar dentro de uma bolha onde era privado de tudo que era externo, onde tudo que era externo era demoníaco, eu fui me descobrir com 15 anos de idade. O primeiro gay que eu vi na minha vida, eu tinha 13 anos. Eu vi um filme que era As Vantagens de Ser Invisível, se não me engano. Sim. E foi a primeira vez que eu sabia que existia uma pessoa LGBT, outra pessoa que também era diferente, sabe? Porque eu sabia que algo em mim não era tão convencional assim, mas eu não sabia o quê. E foi com isso que eu vi o primeiro na minha vida. Inclusive, eu lembro muito vividamente da minha tia me falando na casa da minha avó. Se eu virasse gay, eu não ia ser mais o sobrinho dela. Só que eu não sabia nem o que era. Sabe? Eu não sabia. Eu era ameaçado antes mesmo de saber que eu existia. Então, foi um processo extremamente traumático, onde eu inibi tudo que era parte de mim, tudo que pudesse sofrer represália, tudo que pudesse sofrer algum tipo de discriminação ou qualquer que fosse, qualquer coisa que me colocasse como alvo, né? Sim. Qualquer coisa que colocasse um alvo na minha cara, eu nem corria, eu corria involuntariamente. Eu não sabia que eu era assim, mas eu sabia que se eu fosse, eu ia sofrer. Sim. Eu sabia que se eu tivesse a coragem de ser um pouquinho diferente do que eles esperavam, não ia dar bom pra mim. Sim. Então foi um processo muito involuntário. Não, e você falando assim, eu lembro quando eu era muito pequeno também, que nas orações eu não era evangélica, minha família não é evangélica, mas a gente é católico. E aí nas orações ali, na hora de pedir a Deus alguma coisa, eu sempre fui meio que obrigada, já tinha um roteiro, roteirizada a reza, né? De que eu queria ser um homenzinho de verdade. Então eu cresci até meus 15 anos, mais ou menos, na hora do creio, lá, e no final eu peço ao Papai do Céu que me torne um homenzinho de verdade. Isso foi a minha infância inteira, e eu sabia que eu não era um homenzinho de verdade. Eu sabia que eu era um homenzinho todo, morava na casa torta, meu Deus! Foi exatamente isso. Mas quando a gente assim, se apega num futuro que a gente quer, né? Isso a gente deixa passar, mas nem todo mundo tem esse incentivo, nem todo mundo tem essa oportunidade de chegar onde a gente quer chegar, de conseguir oportunidades e tudo mais, e você também não teve, só que você correu atrás. Muito. Desde que eu entendi que a minha família era extremamente pobre e que se eu não fosse atrás, eu ia morrer do mesmo jeito que todos os que vieram antes de mim, eu tinha a noção de que eu tenho que tomar alguma atitude. Eu comecei a fazer YouTube, eu tinha 16 anos de idade, eu tava no ensino fundamental ainda, ou médio, não vou saber que eu completamente bloqueei tudo isso, toda parte da escola, eu bloqueei da minha cabeça, que foi horrível. Então eu lembro que eu tava na escola. E eu coloquei na minha cabeça que se eu não der certo no YouTube até os 18 anos, eu procuro alguma outra coisa pra fazer. Tanto é que eu tava fazendo quase 18 quando eu comecei a procurar emprego de salão. Eu queria ser maquiador de salão, que era o que me sobrava. Eu nem era um bom maquiador nessa Não, época. e eu ia chegar lá, e voltando aqui, como eu disse, você investiu na maquiagem, né? Andava ali por Anápolis com a sua mochilinha transparente para mostrar aquela maquiagem, né? Que a gente vai falar o nome, que a gente não quer processo, né? Mas esse, né, amigo? E como é que era? A senhora tentou ser maquiadora? Eu tentei, mas foi um período muito curto de tempo, assim. Eu cheguei a maquiar poucos clientes, assim. Eu maquiei umas pessoas. Vítimas!
Foram poucas, assim. Quando você compara alguém que tem uma carreira longa, assim, que chega a maquiar 3, 4 pessoas, eu maquiava de vez em quando, uma pessoa ou outra, mas nunca foi pra frente. Sim. Eu trabalhei de algumas outras coisas, por exemplo, eu vendi lanche no bronzeamento. Pois uma das exigências é que eu fosse muito gay, para que os maridos não pensassem que eu poderia estar lá olhando as esposas fazendo aquele bronzeamento de fita, sabe, Dani? Uhum. Era uma das exigências. Olha que bom, né? Nessa hora que a gente chega na tese. Mas aí você persistiu e continuou na internet, né? Ouvindo o hate da família, ouvindo o hate das pessoas em volta e da internet também. Por incrível que pareça, da família, não. Foi mais A ignora. minha sorte é que na época eu não tinha tanta idade. Como eu tinha, tipo, 16, 17, 18, realmente nesse comecinho que eu não ganhava nada, era, um hobby, ele tá lá se divertindo, fazendo uma palhaçadinha, Sim. entendeu? Então não era tão levado a sério, por isso não era uma represália pra eles. Mas nunca chegaram a me falar assim, olha, vai arrumar um emprego de verdade, não sei o quê. Até porque quando eu fiquei de maior e tudo mais, eu já tava com o YouTube meio que engatilhado, assim. Já tinha começado a receber uma coisinha ou outra, mas eu tava vendo frutos daquilo, então não sofri represálias da família. No começo, quando eu me assumi, foi bem forte, porque a minha mãe ficou um mês, assim, sem falar comigo. Hoje em dia, ela já chegou a fazer roupa pra mim, de drag e tudo mais, foi um processo muito legal de evolução que ela teve, mas de alguém que foi expulso da igreja por ser quem é, para alguém que é acolhido pela família, né, pela própria mãe, é muito legal. Sim. Eu tive nesse começo, quando eu estava me descobrindo maquiador, quando eu descobri que eu queria ter alguma coisa a ver com maquiagem, eu pedi para uma amiga minha me maquiar. E eu lembro desse episódio muito vívido na minha cabeça de pegar algumas maquiagens da minha mãe, ir para a área, né, onde lá na garagem e tudo mais, que não tinha carro, mas tinha garagem para casa futuramente, né? Você pensa da frente. Exato. E colocar na cadeira assim. E aí eu assim, amiga, me maquia. A minha mãe viu aquela cena e ela me perseguiu pela casa inteira com cabo de rodo pra me bater. Eu tive que subir em cima do telhado, porque senão ela ia me dar uma surra. E como ela não tinha argumentos que não fosse eu não gosto de gay, ela falou assim, não, minha maquiagem não pode. Esse era o argumento dela, que eu não podia usar a maquiagem dela, que era por isso que ela tava fazendo aquilo. Mas a gente sabe muito bem que não é, sabe? Não é um objeto de tanto valor assim pra onde você querer espancar uma pessoa. E depois disso eu fui fazendo o que dava. Eu fui trocando coisas que eu tinha por maquiagem com as minhas amigas. Eu lembro que a minha primeira base tinha um dedinho de base, inclusive, que eu só tampava a espinha, porque se eu usasse mais que isso acabava. Eu troquei por um boné. Minha primeira base que eu tive foi com um boné, que eu troquei com a minha amiga e tudo mais. Depois disso, fui misturando com tinta guache, comprando quando dava, se dava uma paleta ou outra, sabe? E tentando fazer com o que tinha. Assim, é muito visível. As primeiras maquiagens que eu deixei, porque eu me assustava muito, que realmente eu ia levar o pessoal a infarto, né? Se eu deixasse lá público, foi basicamente isso. Mas, amiga, a Ismael surge. Surgiu uma drag diferenciada, né? Porque você sempre pensou nesse conceito. Como foi que ela subiu do que era para o que é hoje? Eu comecei a ganhar dinheiro. Entendi. Então a falta realmente, a única falta do conceito era realmente Eu forçava o conceito de, não, eu sou uma drag careca. desconstruída. É porque eu não tinha dinheiro pra comprar peruca. Eu forçava que eu era uma drag que usava pouca maquiagem. Eu não tinha dinheiro pra comprar mais. Então, tudo foi mudando a partir do momento que eu consegui ter grana pra fazer o que eu queria. E por mais que eu fosse pequeno entre aspas, tipo, de idade, assim, 18, 19, muito novinho, eu via muito o mercado como que funcionava. Eu sabia que existiam já drags no topo. Ai, Pablo, Glória, Bianca, todas as que a gente conhece, assim, eu conhecia nessa época. E eu sabia que se eu fosse para esse mesmo lado que elas, eu não ia me destacar. Sim. Eu sabia que se eu fizesse a mesma coisa que todas elas, eu ia ser só mais uma. Sim. Isso muito inconscientemente, assim, tipo, nada que eu conseguisse colocar em palavras. Ai, não,
eu preciso fazer uma coisa Não foi alternativa. estratégia, foi Não uma foi coisa... estratégico, mas eu sabia que eu queria me destacar, Foi start. entendeu? Então, hoje em dia eu entendo que era a minha cabeça pensando, se eu botar uma peruca loura na cabeça, vão me chamar de Bianca Della Fence. Vão me chamar de Pablo Vittar Couve. Então, eu quero ser diferente, sabe? Então, foi desse lugar que, muito pensar que, poxa, falta uma drag mais alternativa, mais artística no mercado, que a Ismael foi se moldando para ser o que ela é hoje. Porque no começo da carreira não era tão alternativa. Tinha sobrancelha, tinha um cabelo, tipo, muito artístico, mas era um cabelinho assim, baixinho, tudo mais. Eu tentava me aproximar do padrão à medida que eu podia. Porque por mais que eu não tivesse dinheiro pra comprar uma peruca, sei lá, vou raspar a cabeça porque existem mulheres carecas que fazem sucesso. Então, vou me inspirar e tudo mais nisso e vai ser o que dá. Entendeu? E a partir do momento que foi entrando no budget, foi mudando totalmente a forma que eu fazia drag. Porque eu conseguia, de verdade, expressar o que tava na minha cabeça, teve lá, só que não tinha de onde tirar. Entendeu? E até hoje eu carrego muito essas coisas da Ismael, eu uso muito reciclagem, uso muito reaproveitamento de tecido. Porque além da maquiagem, você vem também com com aquele conceito na roupa que você mesmo produz. Então você é uma artista completa realmente. E como foi? Onde foi que você começou a costurar? Tipo, não, gente, eu não tenho roupa para isso, eu vou ter que emendar todos os jeans, as camisas, fazer o look da Britney Spears, fingir que é conceito e vai. Primeiro foi essa minha primeira look que costurei, foi um look de retalho. Tenho essa ligação muito grande com retalho, porque minha mãe, minha avó, minha bisavó e todas as mulheres da minha família por parte de mãe eram costureiras. Desde sempre a minha mãe ajudava a sustentar a casa com costura. Ela reformava a roupa, principalmente ela amava reformar roupa. Nunca gostou de fazer, sempre reformava. E desse lugar eu tinha a máquina lá em casa que era da minha mãe. E foi de onde eu comecei. A minha mãe nunca chegou a me ensinar de fato, porque ela falava que não tinha paciência, que ela não queria, que ela não ia saber me ensinar, que ela sabia fazer pra ela e não pros outros. Mas eu falei assim, olha, eu preciso, porque eu não tenho dinheiro pra comprar. Eu não tenho dinheiro pra pagar minha mãe pra fazer. E eu costurei uma saia imensa, toda de retalhos, pra um evento que ia ter na minha cidade. Foi horrível, porque eu ia com uma amiga minha, nessa época eu era de menor, então eu achava que eu não podia entrar, mas podia. E eu fiquei na porta esperando por ela, coisa de quase 1h30, assim, montada, na porta do evento. Era roster, ninguém sabia. A minha sorte foi que eu sabia que era um evento meio aberto, assim, meio ar livre, aí eu levei um pano velho, joguei no chão, então eu fiquei em pé, pelo menos. Mas foi a primeira roupa que eu costurei, assim, na vida. E desde então eu tenho muita vontade de reutilizar, sabe? Eu tenho um guarda-roupa, inclusive 2, no caso. Um deles é um guarda-roupa só de peças de brechó, que são usadas para outras peças, por exemplo, o look de Barbie que eu fiz. Foi só reaproveitamento de todas as peças rosa que eu tinha no guarda-roupa, sabe? Sim. Relaxa. Eu chique, isso pior que você Hello, moto. Eu tenho preconceito com ninguém que usa Motorola, não? Não, então... Foi só o desabafo. Aí, amiga, você usou a Ismael te usou, e agora você está num outro momento na sua vida, Completamente diferente. na sua carreira, que é um momento mais confortável, ou nem tanto, que é você largar um pouco a drag, e aí você agora está nesse momento de Ismael aparecendo, Ismael menos aparecendo, canal em um lugar totalmente diferente, que é a Twitch, local local também, que agora aqui em São Paulo, entendeu? Conseguiu. É um sonho para você vir para cá? Desde pequeno eu falava, minha mãe me diz, né? Desde pequeno eu falava que eu ia vir morar aqui. Sempre foi um interesse, assim, porque eu sabia que era aqui que tudo acontecia. Mas esse lugar de deixar o Ismael aparecer mais que a Ismael, ele veio depois de muita frustração por falta de reconhecimento com a Ismael.
Hoje em dia, óbvio, eu sou uma das drags mais influentes do país graças a muito trabalho, mas eu, por muito tempo, tive o trabalho da Smail desvalorizado. E até eu entender que as pessoas não estavam ali só por conta da produção, que o carisma, a forma que eu falo, a forma que eu entretenho também era muito importante, demorou muito tempo. Eu odiava muito quando eu precisava fazer o Ismael aparecer no canal. E chegou um determinado momento onde eu estava extremamente cansado. Sim. Eu fazia muitas produções por semana. O Ismael aparecia muito no canal da Smail, que era algo que nunca foi da minha vontade. E eu via que o canal estava se encaminhando para um rumo que eu ia ter outro burnout, porque eu já tive um no final do ano passado. Foi muito ruim e eu não queria que acontecesse de novo. Sim. Então eu parei, repensei, e eu já ia aproveitar que, nossa, tem uma era nova vindo por aí, que por mais que pareça que ela tem a era nova porque ela quer agora ser menos polêmica, ela quer falar mais coisas tranquilas. Jamais. A nova era sempre é marcada pela nova foto de perfil. Sim. Toda nova foto de perfil é uma nova A era. nova era. Então, eu já ia fazer aquilo e eu assisto muito outros canais, assim, principalmente da bolha hétero, que é o público que eu quero atingir hoje em dia, eu quero falar pra todo mundo. Sim. Eles tinham já isso de ter o canal 2, de ter o canal de cortes de live. E eu pensei, por que não? Sabe? Eu já tenho tudo o que é preciso, eu já tenho um público muito fiel, graças a Deus. Um público que gosta muito de mim, por que não testar isso? Sim. E muito legal, porque hoje em dia o canal da Smail, ele fatura menos do que o canal do Ismael. Até porque eu apareço muito menos lá. E eu quero que as pessoas entendam que a Smail, ela não é só uma drag. A Smail é um acontecimento inteiro. A Smail é um cabelo que combina com a roupa, que combina com a meia, que combina com a maquiagem, que combina com o sapato, que combina com a maquiagem, que combina com a bolsa. Exato. Não dá pra eu sair entregando arte como se fosse um delivery. Tem um tempo de construção muito grande. Depois que eu entendi isso e eu desacelerei, o nível da drag aumentou muito. Porque eu tinha de onde tirar, sabe? Além de ter de onde tirar a inspiração, eu tinha de onde tirar a grana hoje em dia. De como investir de volta no meu trabalho. Tudo mais que, graças a Deus, hoje dá muito fruto. Mas foi também muito do lugar de entender que eu poderia ficar 15 dias planejando o conteúdo, fazendo o conteúdo perfeito, e ele poderia flopar. Então, por que não gravar tudo? Por que não, tipo, qualquer processo que eu estiver fazendo, jogar lá? Depois que eu entendi que a maioria das pessoas ficavam muito mais pela minha arte, ou muito mais por mim do que pela minha arte, que minha arte, óbvio, é um chamariz, você vê uma drag com uma peruca do tamanho dessa sala, parece que acaba de dar um fusca na cabeça, chamar atenção. Mas as pessoas ficavam, de fato, pelo meu jeito. Então, eu apliquei isso em tudo. Eu apliquei isso no TikTok. Hoje em dia, eu posto vídeo todos os dias. No TikTok, no Reels, canal do no YouTube. canal de Shorts. Inclusive, agora eu tô postando 4 vídeos por dia No dia. no Shorts. Pra conseguir bater os 100k mais rápido. Pra conseguir a minha terceira placa do YouTube. E ser a única no Brasil que tem 3 placas do YouTube, né? E aproveitando esse gancho, né? Você falando de que agora você consegue fazer isso. Eu tenho uma pergunta para você que eu faço para todo mundo. O que você diria para a Ismael lá no começo? A Ismael o Ismael estava lá tentando ser quem é no meio que não conseguia, que não lhe cabia. O que você falaria hoje para esse gayzinho? Eu vejo que quando eu saí da igreja foi o melhor momento da minha vida. A igreja, para mim, tinha se tornado um lugar de represália, um lugar de peso, tinha se tornado um lugar muito ruim. Eu tava lá, depois de já ter sido tirado do corpo de membros da igreja, né? Eu não podia fazer nada que fosse relacionado à igreja, não podia cantar, não podia ir no culto. Eu não podia ter um microfone na minha mão, porque as pessoas achavam que eu ia fazer alguma coisa, assim, que eu ia, sei lá, chegar lá no púlpito e, eu adoro Satanás, alguma coisa assim. Eu acho que eles tinham um medo muito internacional e era um ambiente que se tornou bizarro até, porque
imagina, você crescer dentro de um ambiente, 17 anos dentro da mesma igreja, de repente é como se você fosse um estranho. De repente, depois de todo mundo ter descoberto que todo mundo já sabia que eu sou gay, ninguém mais me tratava da mesma forma, eu era tratado diferente, eu era olhado estranho. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Ismael de antes, era que vai embora, foca em você, foca na sua arte, sai daí, sabe? Porque eu tenho realmente, eu tive muito tempo esse problema de querer a aprovação das pessoas. De, se não é de um canal maior que eu, é de membros da igreja que naquela época não, que tinham mais grana e mais poder aquisitivo que eu, então eu via eles como um ideal e tipo, ai, nossa, se eles me aprovarem, se eu tiver um círculo social que eles, eu vou ser parecido com eles, que a gente sabe que não, mas eu tinha esse objetivo de ser aprovado por eles. E depois que eu entendi, isso pouco tempo, 1 ano atrás, 2 anos atrás, que eu entendi que a única pessoa que precisa me aprovar é meu público, porque eles pagam assim as minhas contas de fato, tudo mudou. Virou-se uma chavinha muito grande e eu comecei a explorar muito mais do que eu explorava antes. Porque eu me tinha num lugar muito pequeno. Eu sabia que eu ia conseguir, que eu poderia, sim, se eu me esforçasse, conseguir algo, mas eu nunca tinha me imaginado como sendo a maior de alguma coisa. Eu nunca imaginaria que hoje em dia eu seria a drag que faz mais visualização no YouTube no mundo. E não fingindo ser alguém. Sendo Exato, você, né? exato. Eu não tinha ideia de que era possível, porque na minha cabeça eu só ia ser alguém quando tivesse, ah não, agora você venceu, sei lá, o reality, você é amigo de tal pessoa, agora você tem esse selo de aprovação, agora você pode ser alguém na vida. E não é assim que funciona. Depende da gente. Depende da gente colocar alma naquilo e das pessoas. Porque se você pode ter aprovação, e tem muita gente, inclusive, que tem aprovação, de nossa, já venceu o reality, já participou de um monte de coisa, tá em tudo quanto é festa. Mas se você não tem a aprovação do seu público, se o público não tá contigo, você não vai a lugar nenhum. Sim. E é a única pessoa que precisa gostar do que você tá fazendo. Sim. Ponto. Além de você, é o único. E temos provas que todo mundo tá gostando, né? Ismael, eu quero muito agradecer você por ter vindo, amiga. Olha, você. Ai, é ela uma tá igual a pessoa- Frozen, eu tenho pressão baixa. Você é uma pessoa incrível. Você também. Desde quando eu abri seu canal, você fazendo loucuras na internet. Eu falei, gente, essa gente é Já interessante. assistiu o vídeo de eu me maquiando em cima do telhado? Eu não fui Eu nesse já me nível. maquiei em cima do telhado, uma época que eu era muito flopada e eu tava bem desesperada por visualização. Hoje em dia ela tá. Hoje em Ai, gente, eu não me maquio nem meu tudo direito. Ai, eu tô querendo comer a légua disso. Amiga, muito obrigado, beijo por ter vindo. Obrigado, meu. Eu acho muito importante as pessoas que estão assistindo a gente, as pessoas que acompanham, sentirem essa firmeza nelas mesmas. Foi o que você acabou de mostrar pra gente e contar pra gente, que a chave só virou, a roda só girou quando você focou em você e aonde você quer estar. E que é possível você sair do zero, porque hoje em dia a maioria dos influenciadores que existem, ou é, sei lá, irmão de alguém que já é famoso, que dá sim pra você sair do zero, assim. Eu não tinha contatos, eu não tinha nada. Nada, Sim. nada, literalmente nada. As coisas que eu tinha ficava em cima de 2 pallets com um papelão em cima no chão. Então é possível. Sim. Você não precisa ser irmão do marido do Carlinhos Maia pra você virar influenciador, sabe? Dá pra você viver da sua arte. Óbvio que não é fácil, não tô aqui pra romantizar e dizer que vai ser o caminho mais fácil do mundo. Não vai. Vai ser um inferno. Tanto é que eu tenho 5 anos de carreira e só agora eu tô começando a Colher algumas- frutos das coisas que eu plantei lá no passado. Não é fácil, mas não é impossível. Você tem que começar a entender que você é a única pessoa responsável pelo seu sucesso. Mas também, se não estiver fazendo sucesso, amiga, é porque alguma coisa está de errado, tá? Não quer, ai, nossa, eu vou ficar aqui 15 anos fazendo a mesma coisa, com 15 pessoas me vendo. É porque tem alguma coisa de errado, sabe? Se transforma. Tem que ter tem uma esse noção poder ruim. de, Porque eu vejo muito influenciador romantizando Sim. isso. Não, continua. Vai, continua fazendo o que você tá fazendo, uma hora vai dar certo. Às vezes não.
é nesse processo que eu vejo muitos influenciadores trabalhando anos sem receber nada, sabe? Há anos sem ter nenhum reconhecimento, porque não tem uma visão de trabalho mesmo. É um trabalho. Sim. Então, Tirar a cabeça do hobby, exato. ver como trabalho. Ter sempre isso em mente de que tá, não tá dando certo, vamos recalcular. É muito difícil. Muito, 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 muito difícil mesmo, mas não é impossível. Basta você comprar seguidor no Instagram. Brincadeira, gente. Só tá picando, corre. Brincadeira. É mentira, né? Você vê que isso ainda mesmo, ela é assim, boa. Descontrair, é pra descontrair. E hoje tivemos, né, essa história que desperta talentos e transforma vidas. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Curte, comenta, segue a gente nas redes sociais também, segue a Ismael, que eu acho que né, ela precisa. Ela tá necessidade, ela tá passando necessidade da tua, não, bicho. Tá, não. Mas segue lá, acompanhe o trabalho, se divirta, porque lá você vai se divertir. Se revolte também, porque a gente se revolta junto lá na... Hoje em dia eu faço militância, eu sou militante. Ela é militante, ela. Depois de militar, né, ela sempre tá levantando uma bandeira muito legal nas redes sociais e mostrando para você que você tem sim a capacidade de crescer, basta acreditar em você e transformar, né? Todos somos aquela lagartinha que pode um dia virar borboleta, certo? E é um dos meus maiores orgulhos, é saber que muitas drags chegam em mim e mandam mensagem: olha, eu comecei a me montar por causa de você. Você me fez voltar a ter interesse pela arte drag. E isso é muito legal. É de fato, acho que o motivo pelo qual eu transformo, além do meu trabalho e tudo mais, é poder inspirar as outras pessoas e ver que elas se inspiram em mim, sabe? Porque não é muito difícil. Tem muito mais gente pobre do que a gente fica no mundo. Sim. Então, eu acho que mais me deixa feliz. Assim, poder falar que outras pessoas conquistaram alguma coisa ou que se inspiraram da própria arte por minha causa, e é um dos principais motivos pelo qual eu viro ex-drag. Que, nossa, ia ser tão mais fácil a minha vida se eu fosse ex-drag. E o outro é a preguiça também, né? Mas, Ai, meu maior sonho é ser preguiçosa. olha, pior que não é mesmo. Ela entrega muito e ela não mede esforços para isso. Novamente agradeço você. Novamente agradeço vocês que estão assistindo. E eu também agradeço. E Pelo pão de mel que eu comi aqui 5. acabou aí, viu? Tem mais, meu Deus, tem mais. E eu quero também agradecer ao nosso CEO, que é a Bicha de Manuel, que também é LGBT e que apoia, abraça pessoas trans e das outras ratinhas LGBTs, né? E que ele é o motivo desse programa existir, dessa empresa existir, que é o E-Social. Agradeço muito a você, Richard, por dar essa oportunidade para as pessoas contarem histórias que realmente vão mudar vidas. E eu agradeço pelo pão de mel, tá? E é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.